Chega mais nação, vamos reagir aqui agora à mídia palmeirense falando sobre a vitória do Flamengo em cima do Corinthians 2-1. Lembrando que Palmeiras perdeu do Bahia e também o Cruzeiro perdeu, o Flamengo líder isolado com 4 pontos de diferença e com jogo a menos. Se você gosta de rir e ver os palmeirenses revoltados com a vitória do Mengão, então fique conosco até o fim desse vídeo. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. Compartilha bastante. Créditos na descrição. Dito isso, vamos para o vídeo. André, tá começando a nosso react, não deu nem tempo de começar o react, o Flamengo já faz o 2-1. Tá aí. Palmeiras tá pagando o preço, tá aí. Corinthians dá mais trabalho pro Flamengo que o Palmeiras, tá aí. Flamengo 2, Corinthians 1, de virada na Neoquímica Arena, e o Flamengo vai encaminhando o título. Lamentável, gol do Flamengo aí, tá aí. Corinthians perdeu pênalti, perdeu um monte de gol, Rossi fez um monte de defesa, e o Flamengo tá com a mão na taça. Que raiva! E o Palmeiras que é o culpado disso. O Palmeiras que é o culpado disso. O Flamengo colocou alguns titulares e acabou com o Corinthians. Boa noite, André. Vamos comentar aí os minutos finais de Flamengo 2, Corinthians 1. O que perdeu de gol esse Corinthians? Rossi pegou tudo. Pênalti perdido. Culpa do Palmeiras isso, André. E o Flamengo é praticamente campeão brasileiro, André. Boa noite. Boa noite, Lugo. O primeiro tempo foi totalmente do Corinthians. O Flamengo é irreconhecível no primeiro tempo. E o Corinthians atacou muito o Flamengo no primeiro tempo e o Roberto fez um favor para eles, né? Bateu o pênalti de uma forma, quis debochar no pênalti, não tem categoria para isso, né? Perdeu o pênalti, perdeu um gol, perdeu outro gol, o Corinthians cansou de perder gol, aí no começo do segundo tempo o Corinthians faz o gol dele, um belo gol do Roberto, quer dizer, se redimiu, mas aí o Corinthians parou de jogar, aí só deu o Flamengo, a hora que o Flamengo substituiu, aí só deu o Flamengo, e você vê, para fazer gol é simples, né, Lugo? Não tem mistério. Não precisa dar chutão, bicão, 2 golaços do Flamengo, 2 belos gols, feitos de categoria, agora abriu uma diferença de 5 pontos para o Palmeiras, quer dizer, é grande a diferença, Lugo, é grande, eu acho que agora a vaca está indo para o brejo. É isso aí. Então tá acabando o jogo, vamos esperar os minutos finais. Corinthians também perdeu um monte de gol, mas o Flamengo 2-1 vai encaminhando o título. O Palmeiras na Bacia das Almas, com o Everton falhando no gol, nós vamos falar também sobre o Everton. O Rogério Ceni esculachou o Abel, com toda razão, esculachou o Abel. Vamos colocar as imagens aqui para vocês. Lamentável a questão do Palmeiras hoje e comprometeu o título. O título brasileiro já é do Flamengo, com as fraldas cheias, o Palmeiras foi para Salvador. Tá aí, o Flamengo veio aqui no Neoquímica Arena, suportou a pressão, o Corinthians inventou, Rossi pegou o pênalti, é isso que eu falo, o goleiro faz a diferença. No Palmeiras o Everton entregou, no Flamengo o Rossi pegou o pênalti. Essa é a grande diferença que tem um goleiro que decide. O Everton hoje foi com o joelho, o Veloso vai falar daqui a pouquinho o que a gente viu do Veloso. Olha o que o Veloso falou do Everton. Olha o que o Veloso falou do Everton. Pior que não é de falar, hein? Acho que quando o goleiro fica de joelho quando o atacante vai finalizar. Quando o goleiro finalização, ele não consegue mais corrigir o movimento. Ele perde a impulsão, ele perde força, ele não consegue saltar. Porque ele está de joelho. Como é que ele vai fazer ter uma explosão muscular ali de joelho? Quer dizer, não tem mais a condição dele corrigir uma situação. Quando chutou para cima, ele não consegue saltar. Que ele está de joelho, sem estar em posição de saída para os lados, nem para nenhum lado. Então eu não gosto. O Everton de joelho ali, para mim, não é uma posição de defesa que o goleiro tem que se preparar para o chute. Ficou de joelho, tá certo que o Ademir bateu bem por cima dele, a bola foi lá do outro lado, mas ele de joelho ele não tem chance de reagir, né? E eu não gosto. Eu acho que o goleiro tem que reagir à ação do adversário, do atacante. E se ele fica de joelho, ou a bola bate nele ou é gol, porque ele não tem a condição de reagir. Ele já se posicionou, já parou ali na frente parecendo uma parede. Ou a bola bate na parede e volta, ou ela vai do lado e entra. Tá aí, então. Entregou a rapadura aí, entregou a paçoca. E o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Vamos esperar acabar. Faz o gol, Corinthians, pelo amor de Deus! Olha, é uma sacrilégio ter que torcer pro Corinthians. Se bem que o Corinthians jogou bem no primeiro tempo, né? Foi melhor que o Flamengo. Mas perdeu muito gol. O Roberto hoje, ele desfilou gols perdidos, impressionante. Coisa que ele vinha fazendo, matando o jogo. O Roberto vinha, cada chance que ele tinha de fazer o gol, que ele perdeu de gol hoje na frente do Rossi, foi uma brincadeira, né?
Olha lá, o Rossi saiu lá quase na risca da grande área, acabou o jogo. Praticamente acabou o jogo. Ó, praticamente acabou o jogo. Isso é, time campeão é assim, André. Tem a oportunidade, vai lá e guarda. Você viu o gol do Arrascaeta? Nossa, que dificuldade o Arrascaeta tem para fazer o gol, né? Que dificuldade, né? Seco, bateu seco, tchau. E você vê, o Hugo não chega nem perto das bolas, né? O Palmeiras chuta tudo em cima do Hugo quando joga contra o Hugo. Aí o Hugo é o melhor homem em campo. Hoje, o Hugo não foi o melhor homem em campo não e viu a bola, o Hugo não viu a bola. Quase saiu machucado. O Hugo não foi o melhor homem em campo hoje e o Flamengo ganhou o jogo. 2 bolas certeiras no gol, caixa. As 2 bolas certeiras no gol foram o gol. É isso. Já era, aí, ó. Libertadores muito difícil. É impressionante. O Palmeiras consegue se melar com o Bahia, o time horroroso. Era pro Palmeiras ganhar hoje e o Flamengo ganhar. Era o resultado normal. Era natural. Era a vitória do Flamengo e vitória do Palmeiras. Ainda com uma chance maior do Corinthians tentar tirar ponto do Flamengo. Não. O Palmeiras foi lá e se melou com o Bahia. É um time fralda cheia mesmo. O Palmeiras é fralda cheia. Dá raiva assistir. Vamos acompanhar os minutos finais. Não acabou ainda não, né? Eu até desliguei aqui. Não consigo assistir. Falta um minuto. Faz o gol, Corinthians. Pelo amor de Deus, para dar uma alegria para nós. Nem com a bola, Lugol. Como faz o gol? O Corinthians não fica nem com a bola, nem com a bola fica. Já foi, Lugol. Já foi. Que coisa. Lugol. O Palmeiras com o Bahia todo esfacelado, sem titular, sem nada. O Palmeiras vai lá e entra de um jeito relaxado. O Flamengo estava assim no começo do jogo contra o Corinthians. O Flamengo estava andando contra o Corinthians. O Corinthians fisicamente estava ganhando o jogo fisicamente do Flamengo. Fisicamente. Aí o Flamengo decidiu jogar no segundo tempo, o Corinthians não viu a cor da bola. Quando a bola caiu no pé do Arrascaeta, ele resolveu. É a última bola do jogo. Resolveu. Olha o que fez. Perderam a bola. Olha aí. Perderam a bola. Lamentável, né? Lamentável, não. Acabou? Lamentável. O goleiro vai bater pra frente e vai acabar o jogo. Puta que pariu, que coisa, não, que coisa. A gente não tem, olha, o Palmeiras conseguiu entregar um título, é impressionante. O Palmeiras não consegue competir. Acabou, né? Vai bater pra frente e vai acabar, não. Agora que a bola cruzar o meio do campo, ele vai acabar o jogo. Certeza disso. Típico de coisa, não? Que coisa, não? Olha. Vai bater a falta. Bateu. Que coisa, acabou? Não acabou. Acabou o jogo. Que coisa, não? Que coisa. Conseguiram perder, não? Conseguiu perder. O Palmeiras conseguiu. Olha que raiva, não? Meu Deus, o Palmeiras conseguiu entregar o título hoje. Conseguiu ganhar do River e perder o título pro Bahia hoje com o Brasileiro. Que coisa terrível esse Palmeiras, André. Pelo amor de Deus. Realmente, o que aconteceu hoje, pela forma como o Palmeiras jogou contra o Bahia, parece não estava dando importância a um jogo tão importante, né? E acabou dançando, né? Infelizmente, o Flamengo virou o jogo, o Corinthians vinha vencendo o jogo. Quando fez o gol no segundo tempo, o Flamengo não vinha bem no jogo. Foi, hoje é capaz do Corinthians ganhar do Flamengo, né? O Flamengo mal no jogo, como foi no primeiro tempo, tomou o gol. Falei, agora é que o Flamengo não vai reagir mesmo. Pelo contrário, aí o Flamengo foi mais para cima, num golaço do Arrascaeta, não precisou de muito, um toquinho, um tapa, uma parada e um tapa no canto, e o gol do Luiz Araújo. Esse menino Luiz Araújo é sempre, eu falo, sempre que ele entra bem, ele é cirúrgico. E agora 2-1, acabou o jogo, o Flamengo abre 5 do Palmeiras, né? Com um jogo a mais. 5 pontos com um jogo a mais, quer dizer, vai ficar mais. O Palmeiras vai ter. Ficou pior do que estava. O Palmeiras estava na frente. Agora, de novo, o Palmeiras vai ter que ganhar o jogo do Flamengo no Rio de Janeiro. Isso se chegar lá junto, né? Não, e não vai adiantar, André. Agora não adianta. Não adianta. Vai ter que ganhar o jogo lá. É verdade. Vai ter que jogar e ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. E tem que ganhar o jogo extra que é contra o Juventude. Tem tudo isso ainda. Ficou muito difícil, Lugol. Ficou muito difícil. A palmeirada de hoje, a falta de tesão dos jogadores hoje em jogar contra o Bahia, ficarem no mimizento do campo. O Rogério Ceni deu uma no meio do Abel hoje, ficou com essa mimizento, com esse chorinho de que o campo. O Rogério Ceni falou, o que ele está reclamando? Que o time dele não joga com a bola no chão, só dá chutão, né? Foi a grande análise, a perfeita análise do Rogério Ceni. Parabéns, Rogério Ceni. E o seu Abel Ferreira, como sempre, não sabe perder, sempre acha desculpa, nunca é o time dele que joga mal, nunca é ele que escala mal, nunca é ele que mexe mal, Lugol. É sempre os outros. Então, é isso aí. Vamos ficar sem título. Lamentável. Espetacular.
uma virada super importante do Flamengo na Neoquímica Arena em cima do Corinthians, cara. É uma virada de time que quer ser campeão, né? Que está comprometido com o Campeonato Brasileiro, que está comprometido com o futebol bem jogado. Então o Flamengo, mesmo jogando mal, sendo amassado no primeiro tempo, né, foi competente o suficiente para virar o jogo na casa do adversário, lotada, né, e calando a Neoquímica Arena. Calando, porque aquela torcida lá é foda. Aquela torcida lá esquenta, abafa. E hoje estava quieta. Estava quieta porque viu que o Corinthians não ia vencer o Flamengo. Quando começou o segundo tempo e o Corinthians fez o primeiro gol com o Yuri Alberto, né, depois de ter feito aquela molecagem no primeiro, né, já falo nisso, né, a torcida se agitou, mas logo em seguida já levou o gol, e aí o Flamengo, que empatou o jogo, já começou a demonstrar que já veio para vencer o jogo no segundo tempo, jogando muito melhor, envolvendo o Corinthians. Corinthians de vez em quando aprontava uns contra-ataques lá, mas o Flamengo dominou, e no final, depois de várias mudanças que o Felipe Luiz fez, né, com o elenco fortíssimo que tem, aí depois dessas várias mudanças, a gente viu o que aconteceu, né? Luiz Araújo completou de fora da área numa assistência ali do Carrascal, né? Depois de um lateral bem cobrado, um lateral com rapidez, e aí pegou a defesa do Corinthians de surpresa. Parabéns, Flamengo, líder absoluto do campeonato, né? Agora o Corinthians, vamos falar a verdade, né? Seu Yuri Alberto é um moleque, né? Fez o gol no segundo tempo, se redimiu. Não se redimiu porque o time perdeu. Se o time tivesse ganhado, se o Corinthians tivesse ganhado, ele tinha se redimido. Se eu fosse corintiano, estaria cobrando demais ele numa molecagem que ele fez naquela cobrança de pênalti. O Corinthians voando para cima do Flamengo, ele fez, chutou certo, né? Bateu na trave, daí logo em seguida saiu o pênalti, né? Acho que foi do Léo Pereira, em cima do jogador do Corinthians. E aí o seu Yuri Alberto pega a bola e joga a bola na mão do Rossi. E o Rossi aqui não. Cara, eu acho que ele errou, sei lá o que aconteceu ali, velho. Errou a passada e pôs pouca força na bola. Alguma coisa aconteceu ali que não saiu como ele planejava. Mas, cara, num jogo como aquele, querendo dar uma cavadinha, é muita irresponsabilidade, né? Me desculpa. Depois fez gol. Cara, foda-se, não tem jeito, cara. Que vergonha, seu Yuri Alberto. Você entregou o jogo pro Flamengo. Essa que é a verdade. O Corinthians, com toda a massa que fez no primeiro tempo inteiro, até os 40 do primeiro tempo, praticamente, né? Porque quando o Flamengo começou a dominar o jogo, depois dos 40 do primeiro tempo ainda o Flamengo que não tinha dado nenhum chute no gol até os 40 minutos, depois deu 3 gols, 3 chutes ali dos 40 para frente ali. Ou seja, né? Cara, o Corinthians poderia ter ganhado esse jogo, poderia ter feito um placar mais elástico, né? Talvez 2 ou 3 no primeiro tempo, poderia ter feito, porque o Flamengo estava perdidinho e o Corinthians estava dominando o Flamengo no primeiro tempo, mas não aproveitou a chance. Seu Yuri Alberto foi irresponsável e o Corinthians perdeu merecidamente esse jogo, né, para o Flamengo, e o Flamengo agora dispara na liderança, né? Palmeiras, que estava ali com um pontinho na frente, com todos os jogos fechados, né? Poderia ter um ponto na frente, agora fica 2, né? Porque o Palmeiras foi incompetentíssimo, eu até falei errado aqui, incompetentíssimo contra o Bahia, né? Com a vergonha, o Palmeiras não consegue ganhar no Bahia, velho. 2 jogos com o Bahia esse ano, perdeu os 2. Vai tomar banho. Depois o Abel Ferreira acha que a gente tô magoado com a torcida. Tomar banho. Mas aqui tô falando do Flamengo também. Caramba, tô falando do Flamengo. Olha pra você ter uma ideia, o jogo. O Corinthians finalizou 16 vezes no gol do Flamengo, acertou 5, fez um gol só. E o Flamengo finalizou 13 gols no gol do Corinthians e acertou 2. Com certeza a grande maioria desses 13 finalizações foi no segundo tempo, tá? Acertou 2 gols, 2-1. 52% de posse de bola do Flamengo contra 43% do Corinthians. Aí esses são os números aqui, tá? 81% de acerto de passe do Corinthians contra 80% do Flamengo. Os dois abaixo da média, praticamente, né? Você vê como é que foi a correria. Foi uma correria, nessa verdade. O jogo foi um jogo inteiro corrido para lá e para cá. Com o Corinthians dominando plenamente o primeiro tempo e o Flamengo dominando o segundo, tá? 16 faltas pro Corinthians, 21 do Flamengo, 3 amarelos do Corinthians, 5 do Flamengo. O Flamengo levou bastante amarelo no segundo tempo, principalmente depois ali que fez o segundo gol ali.
impedimentos nenhum, 5 escanteios pro Corinthians e 3 do Flamengo. Aí o campeonato segue o líder, Flamengo, 54 pontos com 24 jogos. Cara, e vamos falar a verdade, hein? Cara, olha esses números do Flamengo, cara. Meu Deus do céu, 16 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas, 50 gols marcados, 50 gols marcados, 50. 12 gols contras apenas e 38 saldo de gol. O Cruzeiro, que é o segundo colocado, que também perdeu o jogo pro Vasco, né? Se ferrou. Tem um jogo a mais que o Flamengo, 50 pontos, tá? E você vê, tem 39 gols marcados, 19 sofridos e 20 saldo de gols. O Flamengo tem 38. O Palmeiras, que é o terceiro, que incompetente, perdeu hoje pro Bahia, 49 pontos, tá? Em 23 jogos, 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 a menos que o Flamengo. Mesmo se ganhar, não alcança mais o Flamengo, tá? Tem 17 saldo de gols apenas. O Palmeiras marcou 36 gols contra 50 do Flamengo. Então o Flamengo está absoluto no Campeonato Brasileiro. É líder absoluto, não tem nem que contestar nada. Não é Varmengue, o caralho, que os caras ficam enchendo o saco. Tinha competência, elenco, né? Vontade de jogar. A gente viu hoje a vontade que teve o Flamengo de jogar, virar em cima do Corinthians lá na casa dos caras. Isso é competência. Felipe Luiz mexeu certo, né? O cara que ele colocou fez o gol. E o Palmeiras, quando coloca jogador no segundo tempo, cai o nível do time, cara. É uma vergonha. A não ser quando o time entra o reserva, depois vem o titular. Daí melhora, mas não. Mas quando é normal, tem que colocar jogador ali pra segurar o jogo, piora o time. Ao contrário do Flamengo, que tá voando no Campeonato Brasileiro. Voando, tá? Voando. Eu acho que o Flamengo não entrou com o time totalmente titular hoje, né? Deu uma segurada. O Flamengo entrou com o Rossi, o Vinha, Léo Pereira, Léo Ortiz e o Emerson Royal, Samuel Lino, Saul, De La Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Carrascal. Não é esse time o titular. E o Carrascal foi muito bem hoje, hein? Carrascal jogando com a Arrascaeta. Carrascal deu 2 assistências por jogo, se eu não me engano. A primeira o primeiro gol da Arrascaeta foi ali naquela jogada do Samuel Lino, que o Carrascal pegou a bola e passou pro Arrasca. E o segundo também foi uma do Carrascal pro Luiz Araújo. Cara, pois é, né? Carrascal que chegou aí contestado pelo próprio Felipe Luiz, né? Não, vai ser difícil, beija bem. Aí o cara, quando entra, ou faz gol, dá assistência, e aí? Que dor de cabeça boa, hein? Pro Felipe Luiz, né? E no segundo tempo, né? Entrou Luiz Araújo, que fez o gol. Danilo entrou, tomou amarelo. O Jorge Luiz Frelo Filho, Jorginho, pô, o cara põe Jorginho, Jorge Luiz Frelo Filho, olha o que os caras colocam, velho. Já entrou e levou um amarelo. Alexandro Lobo Silva, põe só Alexandro, cara, também entrou, levou amarelo. E o Gonzalo Prata, que entrou, provocou aquele lateral lá e foi aquela cobrança rápida e saiu o gol. Ou seja, as substituições do Felipe Luiz deram resultado. Deram resultado, cara. É isso que é interessante. Né? Não é, cara, é foda, velho. Eu sou palmeirense, amo o meu Palmeiras, cara, mas a gente tem que pôr o pé no chão, né, cara? O Flamengo tá muito melhor, cara. E por algum momento ficaram falando a semana inteira do Palmeiras, porque o Palmeiras passou na Libertadores, ganhou no River Plate. Cara, mas, cara, o Palmeiras, velho, às vezes vai, às vezes não, e o Flamengo tá sempre irregular, né? Não foi irregular no primeiro tempo hoje, mas, cara, já mostrou quem que é o Flamengo no próprio jogo, né? Agora o Palmeiras podia ter mostrado quem que é o Palmeiras no próprio jogo. Porque a gente sabe que pode jogar mais, né? Mas não, perdeu pro Bahia do Rogério Ceni. E aí e o Rogério Ceni humilhou o Abel depois ainda. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Humilhou o Abel. O Abel reclamou do gramado, reclamou não sei de quê, e o Rogério Ceni moeu. Mas moeu. Moeu. Pelo menos no argumento. O Abel Ferreira. Pela mão de ser bobo. Foda. É complicado. Mas vamos que vamos, galera. É isso. Parabéns, Flamengo. Flamengo líder. Segue líder. Flamengo, né, com muita competência, virou o jogo em cima do Corinthians no segundo tempo. E aí tá o resultado, né, velho? Elenco, investimento certo, elenco certo. E aí vai técnico que sabe mexer. E vamos que vamos, né? Beleza. É isso aí, nação. Essas foram as reações dos palmeirenses após o Flamengo virar em cima do Corinthians na Neoquímica Arena. 2-1, Flamengo segue líder isolado com 4 e 5 pontos de diferença do vice.
e do Palmeiras. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos. Créditos na descrição para os canais Turma do Amendoim e Deixa o Palmeirense Falar, Tadeu, que falaram aí, comentaram o que, é que eles acharam da virada do Flamengo, dizendo que o Flamengo já será campeão. O Palmeiras entregou o título para o Flamengo. Palmeiras que perdeu do Bahia e o Cruzeiro que também perdeu para o Vasco. Pois é. Flamengo que agora enfrenta nesta quinta-feira, 8h30, mais conhecido também como 8h30, no Maracanã, o Cruzeiro. Jogo muito importante. Jogo de 6 pontos, porque se o Flamengo ganhar, e eu acredito que vai ganhar, vai ter esse tempo de descanso aí um pouquinho, né? Porque o jogo é na quinta. Ele vai conseguir abrir ali 6 pontos de diferença, um jogo a menos, e ainda aí o Palmeiras podendo tropeçar. Vai pegar o Palmeiras no Maracanã, então o Flamengo tem a oportunidade de cravar o título. Lembrando que a diretoria do Flamengo esse ano impôs que o Flamengo precisava ganhar o brasileiro e Felipe Luiz priorizou o brasileiro de 2025, mesmo poupando. É aí que entra um pouco da minha opinião humilde como torcedor. Que primeiro tempo horrível do Flamengo. Muito mal. Eu acho que foi o pior primeiro tempo que eu já vi do Flamengo. Não sei se foi questão tática, emocional, psicológica, cansaço da viagem, os pênaltis no meio de semana, mas muito mal, muito irreconhecível. O Flamengo estava irreconhecível. No segundo tempo, tomou um gol no início, 3 minutos ali, mas acordou. Felipe Luiz tirou, já entrou, né? Tirou Vina, tirou Léo Pereira, Bruno Henrique, Samuel Lino. Todas essas mudanças fizeram com que o Flamengo aumentasse de rendimento, melhorasse o seu rendimento. Carrascal jogou muito, foi o craque da torcida. Primeiro tempo muito abaixo, e eu ainda acreditei e falei conversando que pelo fato de ele estar jogando na ponta direita, Carrascal jogando na ponta direita, sendo que tendo Plata e tendo Luiz Araújo, no segundo tempo ele consertou a posição de Carrascal, ele caiu mais para o meio, fez ali uma dupla com Arrascaeta, voltou marcando mais também, ajudando na marcação. Aí sim, ele realmente conseguiu dar 2 assistências e ações com a bola, 60% ações de bola, 71 passes certos. Sempre de passes certos, vindo dos pés de Carrascal. Tanto é que Felipe Luiz, na entrevista pós-jogo, falou que ele joga demais. E ele está se encontrando com o time do Flamengo. Então, Carrascal foi eleito aí o craque da partida pela torcida. Também tem o meu voto, porque ele jogou demais. Bruno Henrique muito abaixo, Samuel Lino muito abaixo. Eu também não entendi porque ele não botou Everton Cebolinha, ainda que não esteja jogando bem, mas Samuel Lino não estava rendendo. Mas Felipe Luiz, com a sua estratégia e sua inteligência, conseguiu ver que Luiz Araújo seria a melhor opção e saiu dele ali. O gol da virada e o gol de empate saiu do meia mais querido do Brasil, que é de Arrascaeta. Dito isso, você torcedor do Flamengo, se você é novo, convido que se inscreva, não custa nada. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, vai nos ajudar bastante. Compartilha com seus amigos e familiares. Se você concorda, discorda do que foi apresentado aqui, expresse aí sua opinião nos comentários para a gente bater esse papo. Segue o líder, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, abraço, nação.